Bom sábado. É claro que a formação que nós temos na área da reverência às vezes nos deixa um pouquinho inibidos de participarmos nos momentos de culto. Mas o culto é isto mesmo, é quando nós participamos todos. É quando numa oração nós podemos dizer um amém, um assim seja, Deus queira. É quando no momento de louvor nós participamos. É quando o nosso coração fica mais pequenino porque nos sentimos próximos ao Senhor e sentimos que sem Ele nada podemos fazer. E tudo isso é importante, porque este ano já contamos 351 dias. Falta apenas mais um para que este ano termine. Ainda que alguns pensassem, bem, o último sábado do ano vamos falar de gratidão. Não vamos falar de gratidão. Cada um de vocês que queira participar em momentos de gratidão, pois venha à tarde. A partir das 5 horas é os momentos de gratidão. Mas neste momento, para quem acompanha aqui e para quem nos acompanha a partir da transmissão, nós vamos falar, se calhar, da nossa resolução. O que é que eu pretendo que seja a minha vida em 2024? Como é que eu me vejo em 2024? E este é o tema que é um pouco estranho, mas eu creio que vocês no decorrer da mensagem vão perceber. Nós temos a afirmação de Paulo, e posso passar já de imediato, a afirmação de Paulo em 1 de Coríntios 6, 19 e 20, e ele diz lá: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E este é um mote para a mensagem de hoje. E antes de continuar esta mensagem, deixem-me dizer-vos algo pelo qual eu sou muito grato hoje. Eu hoje posso me sentir mal aqui, que tenho uma quantidade de enfermeiros hoje disponíveis para me socorrer, coisa rara, mas hoje eu, socorrista de muitos anos, posso me sentir mal, que eu estou bem protegido e serei bem encaminhado. Muito obrigado a todos aqueles que decidiram vir hoje à Casa de Oração em Aveiro. Muito obrigado aos amigos de longa data que nós já não víamos há algum tempo. E muito obrigado também àqueles que nos acompanham na transmissão, porque entenderam que a mensagem nos pode ser útil e pode ser diferenciadora. Quantos de nós nunca ouvimos a afirmação deste texto que Paulo faz aqui em introdução? Vós sois o templo do Espírito Santo. Quem nunca ouviu esta afirmação? Impecável. Toda a gente já ouviu. Podemos então terminar o sermão e ir embora, porque no fundo, é uma temática que é familiar a todos. Desde a minha infância que eu já ouvi várias interpretações para este texto. Já ouvi várias fundamentações com este texto para outro tipo de afirmações. Mas muitas vezes, quando nós pretendemos fazer alguma tipologia de afirmação, utilizando este texto de base, na maioria das vezes, eu acabei por depreender ao longo dos anos que as pessoas que a usaram indevidamente não eram, na realidade, um templo do Espírito Santo. Eram efetivamente outra coisa, mas que não um templo do Espírito Santo. E é por isso, porque estamos a terminar mais um ano, e estamos quase a iniciar 2024, que eu peço que vocês tenham em consideração. E eu abordo com uma enorme preocupação, tal qual nós há 4 anos atrás, quando estávamos a preparar-nos para entrar em 2020, já se ouvia falar que na China surgia uma doença que algumas pessoas diziam, bem, ela vai ficar por lá, não vai sair de lá, mas no decorrer de 2 anos nós nos debatemos. Nós nos debatemos com uma pandemia,
E algumas pessoas que aqui estavam há 4 anos atrás não estão mais. Alguns por causa da pandemia e outros por qualquer outra circunstância. E é nesta dimensão e é com esta preocupação que eu coloco à vossa consideração, que é a noção que eu tenho do meu perfeito estado espiritual. Às vezes nós queremos ter ou ser alguém que não somos, mas temos uma imagem distorcida de nós. E então, porque estamos a utilizar a imagem de um templo, primeiro e em todo primeiro lugar, e permitam-me voltar aqui à imagem atrás, em que tem uma imagem, uma réplica do que era à vossa direita o Templo de Salomão, e então, visto do exterior, era um imponente edifício edificado sobre um monte em mármore branco. Não tinha grandes feitios da parte de fora, era branco. Mas no seu interior, todo o seu interior era revestido a madeira e essa madeira trabalhada, revestida de ouro puro, e grande parte das peças que existiam dentro deste templo eram também revestidas a ouro puro. Cada uma destas peças representa um momento da história da intercessão que Jesus faz em favor da humanidade perante o céu. E então o templo é isto. O templo de Salomão, Deus apelidou-o como a minha casa junto do meu povo. Mas também disse a Salomão, esta será considerada casa de oração para um povo exclusivo. Foi? Será casa de oração para todos os povos. Era este o intuito. E é nesta dimensão, e porque cada ritual que acontecia ali tinha um perfeito interesse pedagógico para o povo, que eu começo por perguntar a cada um individualmente, e agora não quero respostas. Pensem e façam só a vossa reflexão. Eu, quando me vejo como um templo do Espírito Santo, posso ser considerado uma casa de oração para aqueles que estão à minha volta? Posso ser uma influência positiva para aqueles que contactam comigo? A única forma é esta. Em João 15, 5, e eu peço-vos desculpa, mas eu entendi esta manhã fazer absolutamente aquilo contrário que eu costumo fazer. Normalmente eu faço a leitura de todos os textos diretamente na Bíblia. Mas porque entendi que algumas pessoas, porque não têm Bíblia e não se fazem acompanhar delas, eu coloquei todos os textos na projeção. Para que todos possamos ver aquilo que Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou os profetas e os apóstolos a poderem escrever. Para que não exista um momento de desculpa. Mas, em todo o caso, todos os textos que ali estão foram retirados daqui, da minha Bíblia, aquela que me acompanha em todos os meus momentos de estudo. E diz em João 15,5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esta é a questão em que começa a entrar aqui a particularidade desta mensagem. Eu posso me considerar um templo, mas se Deus não está lá, não há produção. Não há resultados. Não são atingidos os objetivos pretendidos do testemunho através deste edifício. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E agora aqui, para quem é um pouquinho menos versado na Escritura, poderá dizer, então se eu me quiser tornar um cristão, eu deixo de ter autonomia, passo a ser um autómato, robotizado, e para fazer exatamente aquilo que Deus quer, como Deus quer. E eu então perco a minha liberdade. Pois é perfeitamente o contrário que Deus nos está a querer dizer. Tu passas a ser livre das dificuldades que este mundo coloca pelas estratégias que o inimigo utiliza contra ti, quando tu te colocas na perfeita consonância com aquilo que Deus quer de ti.
E aqui, já agora deixem-me dizer, para os amantes dos automóveis, quem gosta muito, muito do seu automóvel, não leva o carro à revisão. Porque eu gosto tanto dele que eu não quero que ninguém mexa nele. Muito menos as pessoas da marca, que não percebem nada disto. É? Quando eu tenho um carro, principalmente quando ele está dentro da garantia, é a marca que eu levo. Porque foram eles o construtor. São eles que sabem quais são as necessidades e os cuidados a ter com aquela máquina. Se eu sou um cristão, porque estou aqui, se eu creio que o Senhor é o meu Criador, é por isso que eu estou aqui, então é Ele que sabe quais são as necessidades que o meu corpo, que a minha mente precisa para que funcione na perfeita execução das tarefas diárias que nós pretendemos. Então, teremos que estar inteiramente atentos ao manual de instruções que Ele nos coloca para que o nosso corpo e a nossa mente funcionem em perfeita execução. E para que é que nós queremos tudo isto? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Sabem, eu gosto muito da palavra sincero. Sabem a origem desta palavra? Veio da Grécia Antiga, em que quando se faziam as estátuas pelos artífices, às vezes não corria bem e saía uma lasca a mais de pedra do que aquela que devia ter saído. Não dava para voltar a pôr aquela pedra lá. Então, com cera da cor da pedra, era colocada um pouquinho de cera para corrigir aquele defeito. E o sincero, ou sincera, era a qualidade das estátuas que eram todas únicas em pedra. Eram cera, para corrigir algum erro que o escultor, ao lascar a pedra, tivesse retirado um pouquinho mais do que era necessário. E é assim que Deus pretende que nós sejamos. É este o conselho que Paulo faz a cada um de nós. É que vocês sejam sem coisas tapadas, sem coisas escondidas, mas sejam 100% integrais perante Deus. Irrepreensíveis, filhos de Deus e possam ser inculpáveis. Quem de nós pode ser inculpável? Em que circunstâncias? Só unicamente aceitando os méritos de Jesus por nós para substituir o meu pecado pela sua vida. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E nós conhecemos, ou quem aqui está, e se alguém não o entender, então que depois à saída me diga e poderemos conversar. Nós conhecemos a história de Saulo e conhecemos a história de Paulo. Aquilo que ele entendia como fosse a verdadeira religião, o verdadeiro entusiasmo, o verdadeiro trabalho, quando ele é confrontado com Cristo, quando ele cai fora do cavalo, confrontado pelo esplendor e pela luz que lhe é manifesta a caminho de Damasco, quando ele percebe que é Jesus a quem ele perseguia e todos os seus seguidores que o confronta, ele então é remetido ao estudo novamente da palavra. E ele percebe através da palavra que tudo aquilo que ele conhecia já refletia a vida de Jesus. E ele agora consegue pela primeira vez ligar. E ele agora consegue pela primeira vez entender que não é pelo esforço individual, não é pelo trabalho e o mérito próprio, mas é porque humildemente aceita aquilo que Jesus está disponível a fazer, para fazer por cada pessoa. Este é um texto que eu gosto muito, do patriarca Abraão. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei a terra, e edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente,
e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E aquilo que eu quero chamar-vos a atenção são estes 2 versículos do meio. É que em 2 locais em que Abraão tem a sua tenda, nesses mesmos 2 locais, ele prepara um altar para servir e adorar ao Senhor. E sabem a particularidade da história? É que Abraão, quando levantava a sua tenda, não desfazia o altar ficava lá. E qualquer pessoa que ali passasse conseguia reconhecer a tipologia daquele altar e saberia que pertencia a Abraão, e se ele fosse também um servidor do verdadeiro Deus, muito provavelmente teria todo o gosto em utilizar aquele mesmo altar e ali fazer as suas ofertas a Deus. Agora, o que é que isto tem a ver com tudo o resto que eu estou a dizer? A pergunta que eu coloco é: quando tu abandonas um local, o teu altar fica lá? O teu legado espiritual permanece? Eu posso dizer-vos que passaram bastantes anos e um dia, e eu tenho o grato privilégio de a pessoa avisada estar aqui e hoje a assistir ao sermão, mas um dia, através de uma outra pessoa, fui a um infantário, uma creche, em que me tinha sido solicitado para fazer uma formação de primeiros socorros pediátricos. E falando com o responsável daquele local, abordando a questão, era suposto, e dava muito mais jeito, que aquela formação acontecesse a um sábado. E eu disse, sábado não vai dar. Então marcamos outro, também não vai dar. Porque não é por ser este sábado, é por ser sábado. E este meu estimado amigo disse-me, não precisa de me dizer mais. Eu conheci os filhos de um pastor, eu frequentei a casa deles, eu cheguei a descer lá abaixo à igreja, por isso eu sei o que é o sábado para si, e essa é uma não questão. E quando eu preparava este sermão e pensava no altar, eu pensei no altar daquela família pastoral e daqueles filhos que teriam passado cerca de 20 anos. Mas aquele estimado amigo que desde esse dia até hoje é um amigo com quem eu troco algumas mensagens, aquele altar permanecia reconhecido e respeitado por esta pessoa. E a pergunta que eu faço agora é: e o meu? E quando eu saio? Ainda há pouco tempo eu deixei de trabalhar no Hospital de Aveiro. Foram 26 anos. Será que é reconhecido ali um altar? Será que cada um de vós, no contacto que tem com os vossos amigos, quando vocês não estão presentes, é-vos reconhecido a vossa capacidade de adoração e de devoção ao verdadeiro Deus? Tem ainda outra marca que eu gostaria de partilhar convosco. Josué, capítulo 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento onde haveis de passar a noite. Do fundo do Jordão, onde a arca parou, para que as águas se abrissem, para que todo aquele povo passasse, ordenou Deus que cada homem, um homem de cada tribo, levasse uma pedra. E não devia ser uma pedrita. Eu acredito que tenha sido uma pedra consoante a capacidade que cada homem tivesse a capacidade de levantar. Depositai-as
no alojamento que haveis de passar a noite. E diz mais, para que isto seja por sinal entre vós, que quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo o que significam estas pedras, então lhes direis, as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separando-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. O até ao dia de hoje foi quando foi escrito este livro. Nós não sabemos se passados todos estes séculos e milénios até, se esta coluna, se bem que agora é uma prática relativamente comum, que inclusivamente os ecologistas começam a avisar hoje para não fazer aqueles montinhos de pedras nas margens ou nos rios por onde se passa, mas estes não eram montinhos daquelas pedras, deviam ser umas pedras valentes que serviam de um memorial. E era um memorial daquilo que tinha importante acontecido com o povo de Israel. E a questão que eu vos coloco é a outra semelhante àquela relativamente às pedras e ao altar de Abraão. Quando tu sentiste que na tua vida o Senhor teve um impacto extremamente positivo relativamente a ti, relativamente a um familiar teu, relativamente a uma dádiva, colocaste tu algo a distinguir para que no memorial da tua família isso possa ser reconhecido? Foste liberto de uma doença, conseguiste aquele emprego, terminaste com sucesso os teus estudos. Reconheces a intervenção de Deus na tua vida ou testemunhas como outros tantos que eu por mim consegui tudo isto? À semelhança do que disse o rei Nabucodonosor, não fui eu que criei tudo isto? Ou tens ali o memorial? E quando as pessoas falam contigo, tu és grato a Deus e dás esse mesmo testemunho acerca daquilo que o Senhor fez por ti. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passaram, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. O poder daquilo que Deus fez por este povo foi tão grande que os povos ali à volta, se pensavam fazer algum ataque, desfaleceu-lhes o coração. Eles perceberam que o Deus que acompanhava este povo era um Deus muito superior aos deuses que eles entendiam adorar e a quem eles serviam. Já vos aconteceu? Um colega de trabalho, um colega de escola, um familiar, um vizinho, chegar ao pé de ti e dizer: eu tenho um problema, ora por mim. Alguém que nunca entrou na minha igreja, alguém que evita às vezes falar de Deus, mas quando tem um problema grave, por mensagem, pessoalmente, ele vem: se não te importares, ora por mim. Sabem, desde o início dos tempos, a humanidade que se diz seguidora do verdadeiro Deus está dividida em dois grupos. E esse começa desde logo Abel e Caim. Quando o Senhor nos pede algo, Caim fez aquilo que o Senhor pediu estritamente, porque reconheceu que nele não existia poder. Perdão, Abel. Peço-vos desculpa. Mas Caim, ele entendia que era muito bom naquilo que ele fazia. Ele entendia que podia fazer ali um arranjo um bocadinho diferente àquilo que o Senhor lhe tinha pedido. E então faz uma oferta diferente. E depois fica extremamente aborrecido, porque apesar de todo o seu empenho, de toda a sua dedicação,
esta oferta não foi aceita. Era a sua oferta, não era a oferta que Deus lhe tinha pedido. E aquilo que eu vos quero ainda dizer é que deste grupo, à semelhança de Caim, ainda podemos voltar a dividir em dois grupos que existem até ao dia de hoje. Existem aqueles que tomam as suas atitudes baseadas num Deus que é exclusivamente de amor. Pouco importa aquilo que eu faça, Deus ama toda a gente, Deus vai salvar toda a gente. São aqueles que estão exclusivamente no amor. E tem outro grupo daquelas pessoas que entendem que Deus é exclusivamente justiça. Se eu não cumprir tudo exatamente como está descrito, eu não poderei ser aceito por Deus. Mas, apesar desta enorme diferença que existe entre estes dois grupos, eles são um grupo só. Porque eles são um mau testemunho do amor e da justiça de Deus para connosco. Eles são um mau exemplo e eles cumprem o propósito não de Deus, mas precisamente o oposto. Porque hoje em dia temos muitas pessoas que se consideram agnósticas, muitas pessoas que se consideram ateias, muitas pessoas que se consideram outra qualquer coisa, tudo menos cristão, ou reconhecer que Deus existe pelo contacto que têm com elementos destes dois grupos. Aqueles que se entendem seguidores de Cristo, mas fazem o que lhes dá na bolha, como se diz o português corrente, porque Deus é amor e Ele vai salvar toda a gente. Ou os outros que tornam a carga tão pesada porque tem que ser tudo cumprido extrema e meticulosamente e ainda assim não existe paz e descanso porque nenhum de nós é capaz de cumprir rigorosamente aquilo que Deus nos pede sem que tenhamos pecado e sem que possamos carecer da intercessão de Jesus Cristo na nossa vida. E é para aqui que eu vos peço a vossa atenção. E como a letra é um pouquinho mais pequenina, eu espero que para vocês seja fácil de ler, mas como os óculos progressivos ainda não são assim tão progressivos, vamos aqui. Esta é a razão porque o Senhor não pode comunicar à sua Igreja a plenitude das suas bênçãos. Honrá-los de maneira distinta perante o mundo seria pôr o selo sobre as suas obras, confirmando a falsa representação que fazem do seu caráter. Quando a Igreja sair do mundo, separando-se das suas máximas, hábitos e práticas, o Senhor trabalhará com o seu povo. Ele derramará o seu Espírito em grande medida sobre eles, e o mundo conhecerá que o Pai os ama. Será que o povo de Deus continuará a estar entorpecido pelo egoísmo? Sua bênção paira sobre eles, mas não pode ser concedida em sua plenitude por estarem tão corrompidos com o espírito e as práticas do mundo. Há orgulho espiritual entre eles. E se o Senhor operasse em seu coração, como anela fazer, isso apenas tenderia a confirmá-los na sua presunção e exaltação do próprio eu. Isto é uma frase profunda e foi escrita lá algures em 1890. E o problema mantém-se. Há aqui a parte que eu quero chamar a atenção, que é há orgulho espiritual. Existe uma noção de conforto, existe uma noção de bem-estar, a noção de um dever cumprido. E eu volto à questão, quer daqueles que entendem que Deus é só amor, quer aqueles que entendem que Deus é só justiça. Tanto faz. Independentemente da opção que se tomem, não está a ser feito aquilo que Deus quer e que Deus espera. E se não, vejamos a outra afirmação que vem a seguir. Paulo diz que, quanto à lei, no que dizia respeito aos atos exteriores, ele era irrepreensível. Mas quando foi discernido o caráter espiritual da lei, quando ele olhou para o espelho sagrado, viu que era um pecador. A julgar por um padrão humano, ele se abstivera do pecado
Mas quando olhou para as profundezas da lei de Deus, viu a si mesmo como Deus o via, curvou-se com humildade e confessou a sua culpa. E este é o grande problema do ser humano. Eu já me sinto bem quando eu olho para o lado e acho que eu sou melhor do que aquele. Já estou num bom patamar. E aquele apóstolo que escreveu várias cartas e que palmilhou vários quilómetros para dar a transmissão do Evangelho, ele próprio dá o seu testemunho individual. Eu sou um cumpridor da lei. Ele era um fariseu. Ele cumpria escrupulosamente não só os 10 mandamentos, como as 600 e não sei quantas regras que existiam para os fariseus, que perduram até hoje. Ele entendia-se melhor e mais abençoado e superior a grande parte da população que tinha ali à sua volta. Mas quando ele percebeu que não era com os outros humanos que ele tinha que fazer a sua comparação, quando ele é confrontado inicialmente com Jesus a caminho de Damasco, quando ele volta a olhar para a lei de Deus, quando ele percebe que o termo de comparação não são os outros, bem, aí Paulo caiu de joelhos. Aí Paulo percebeu que, apesar de ser um extremo e grande cumpridor, ele estava muito aquém. E então, humildemente, pede perdão a Deus. Eu não sou, afinal, aquilo que eu pensava que eu era. Então, à semelhança do salmista, o que nos resta fazer é, Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É o próprio Deus que tem que avaliar o estado da máquina. É o próprio Deus que tem que perceber se o meu coração está em conformidade ou não. É Ele que sabe como o coração funciona. Pois há outra afirmação. E esta afirmação é extremamente poderosa e nós muitas das vezes somos descuidados. Nós, e quando eu digo nós, todos aqueles que se professam cristãos. E aqui eu não estou preocupado se vocês dizem ser desta ou daquela religião, mas se reconhecemos a existência de Deus, este texto é para ti. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E este é um facto. Buscar ao Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. E nós podemos dizer, mas Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Mas para cada um de nós existe um tempo, existe uma margem. Para aqueles que têm uma linguagem mais profunda dentro da igreja, existe um tempo de graça específico que o Senhor te concede. E quando Ele terminar, e se Ele terminar com uma decisão indevida, não haverá depois mais tempo. Nós conhecemos a história de Saul, que o profeta Samuel quis implorar por ele perante Deus. E Deus disse-lhe, porque ainda intercedes por ele? Eu já o rejeitei. Esquece. Não há mais solução. Todo o tempo que estava disponível para ele terminou. E a minha preocupação é, Deus nos livra, cada um de nós que aqui está dentro, e aqueles que acompanham a transmissão, que um dia o Senhor diga através de um profeta, o tempo do Manuel já terminou. Deixa de interceder por ele. O tempo dele esgotou. Quão terrível poderia ser uma afirmação destas? O que é que nós podemos fazer? Bem, se nós temos que testemunhar, então disseram, dentre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondeu e disse-lhes, digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão.
E este é um texto que nós muitas das vezes falamos. Mas a questão que é importante nós percebermos no contexto bíblico é quais pedras, ou de quais pedras estava Jesus a falar. Era destas. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foram as pedras daquele santuário que, quando deixou de cumprir o propósito, teve um tempo de graça. Depois de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, ter incumbido os apóstolos da missão que tinham a cumprir, ainda uns anos perdurou aquele templo ali. E naquele tempo, não só aquele templo que não tinha consciência dele próprio, porque eram pedras, nem aqueles que ali oficiavam tinham a noção que ele não era mais o representante da morada de Deus entre o povo. E ele veio a ser derrubado. E isto é aquilo que acontece com cada um de nós. Quando tu deixares de falar, quando tu deixares de testemunhar, quando na tua presença deixar de ser visível o teu altar de devoção a Deus, aquele pilar de 12 pedras que representam os feitos magníficos que o Senhor fez na tua vida, prepara-te. Porque se continuares nessa teimosia, a tua decadência, a tua queda, a tua destruição será iminente. Não vais durar muito mais. Esquece a ilusão que tens na tua cabeça que o Senhor te vai levar para o céu quando tu não desejas estar lá. Tu não queres estar em conformidade. E Deus não te vai obrigar. Porque às vezes nós temos uma visão assim um pouquinho paternalista, mas digam-me uma coisa. Como seria a vida de um ladrão, de um violador, de um assassino, vivendo eternamente no céu, num local onde não poderia praticar aquilo que mais desejaria fazer? Não seria ainda uma maior tortura? Não seria ainda uma maior dificuldade? Conseguiria ele ver um Deus de amor obrigando-o a viver numa condição que ele não quer? É por isso que na sua infinita misericórdia o Senhor, quando condenar as pessoas, eles serão destruídos num momento, mas não mais existirão, para não viverem condicionados, porque o Senhor é um Deus de amor, efetivamente, mas é justo, de tal forma justo, que Ele não nos obriga a viver contrariados com Ele. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca, a mais branca lã. Sabem, há qualquer coisa que eu aprecio muito e é lindíssimo de ver. Na primavera, quando nascem os cordeirinhos, ver o tom da sua lã comparado com os seus progenitores e os outros familiares que ali já existem. A diferença de tom, a lã que se sujou durante o inverno todo, mas aqueles que acabaram de nascer e têm a sua lã perfeitamente branca, perfeitamente imaculada. E é esta transição. E é aquilo que o Senhor Jesus está disposto a fazer por cada um de nós. Se tu me aceitares, passaste pelo inverno, pelas dificuldades, a tua lã ficou suja, ficou com aqueles cardos agarrados que são difíceis de retirar. Mas se me aceitares, vais voltar a ter a lã tal e qual como quando nasceste. Limpo, puro, pronto a começar a tua história de novo. E aqui começamos a entrar na questão da diferença. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jesuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aquilo que isto não era uma oração, era uma ordem a Deus.
Aquilo que nós podemos ler aqui é: ó Deus, eu sou tão bom, tão espetacular, que tu não tens outra alternativa senão levar-me para o céu. Eu sou um espetáculo. Pá, não tenho nada a ver com este miserável que aqui está ao lado. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia com a mão no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E o próprio Jesus, abaixo, nestes versículos, diz: o publicano, este, saiu justificado por Deus, mas não o outro. O outro tal que era bom. Aquele outro que não deixava outra alternativa a Deus senão levá-lo, porque ele era espetacular. Esse não saiu justificado. Esse não carecia de salvação, porque já se entendia salvo. Esse não precisava da morte de Jesus por ele, porque ele já tinha encontrado e cumprido uma solução. Não precisava de Jesus para nada. E ele não saiu do templo justificado. Há aqui um texto que vocês podem entender que não faz aqui sentido. Mas há aqui, em Levítico 19, 28, diz: pelos mortos não fareis golpes na vossa carne, não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. E é claro que eu poderia falar de todos os aspectos doutrinários que nos leva a dizer como nós devemos honrar ao Senhor. A nossa forma de vestir, gravata, não gravata, saia, comprimento de saia, racha na perna, sem racha na perna, fio, colar, unhas, etc, etc, etc. As tatuagens que no fundo, e os cortes que este versículo aqui acarreta, nós poderíamos discutir tudo isso. Mas não é necessário. Porque se nós tivermos em atenção a forma como o Senhor deseja que eu viva, nós não precisamos de demorar-nos nesta tipologia de discussão. Porque quando esta discussão existe, o único foco é dizer: eu sou mais cumpridor do que tu. Eu estou mais perto do céu do que tu. E aquilo que eu vos quero dizer é que na nossa caminhada para o céu só existem duas posições. Entre aqui e aquela porta, eu estou mais longe e quase todos estão mais perto, mas nenhum está para lá da porta, a não ser o diácono que neste momento está da parte de lá. Não interessa se eu estou aqui, ou o João Paulo que está lá junto quase à porta, ou até o irmão Mário. Se estamos do lado de cá, todos estamos na mesma condição. E é isto que o Senhor nos pede. Quando tu efetivamente me aceitares, quando tu efetivamente quiseres dar-me a oportunidade para eu transformar o teu coração, então todas estas questões fluirão naturalmente. Será um processo de aprendizagem e de conversão. Não terá que haver braços de ferro, não terá que haver lutas, não terá que haver arrancar de cabelos. Pode haver, eu já não sofro desse problema. Ok? Para alguns de vocês pode ser um problema, mas para mim, para o Amilcar, para o Jorge, já não é problema. Podem tentar arrancar cabelos, já não faz diferença. Mas não é esse o propósito. Agora vocês estão-me a dizer: então, mas já não é importante falar destas coisas? É importante saber que elas fazem parte de um processo. É importante quando alguém nos pergunta, quando alguém está a tomar o seu caminho para fazer a sua tomada de decisão, ser devidamente instruído. Porque a comissão que foi dada aos apóstolos é: ide, ensinai, pregai, ensinando-vos todas as coisas, todas. E então sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as coisas são importantes, mas elas não devem ser o nosso bate-papo, a nossa luta. Que se elas não fluírem naturalmente do coração, não é por imposição, nunca, jamais, que nós chegaremos lá. Porque na parábola, o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais.
e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Eu posso até entender que eu já estou no céu. Eu posso até entender, que é o que esta parábola quer dizer, que eu já estou quase lá. Mas como diz a própria parábola, se eu não aceitei a veste nupcial que me é oferecida de graça, eu nem tenho que pagar por ela. Eu não tenho o direito a estar lá. E é por isso que, se fosse qualquer outro empregado a interpelar, provavelmente este indivíduo iria regatear o seu direito a estar ali. Mas é o rei. E quando o rei passar a juízo o teu nome, quando ele disser que não estás em conformidade, não há nenhum argumento que tu possas utilizar para que a tua condição mude. Porque está selado. Já tiveste a oportunidade antes. Agora não. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E às vezes nós temos uma interpretação errada deste versículo, amarrai-o de pés e mãos. Porque aquilo que quer dizer é que, a partir do momento em que o teu nome for visto e revisto em tribunal, não há mais nada que tu possas fazer para mudar a tua condição espiritual. É como se estiveres amarrado de pés e mãos. Quando o tempo da graça para ti fechar, quando o tempo que o Senhor te concedeu para tu mudares de opinião e te converteres, terminar, não há nada mais que tu possas fazer. É como se estivesse amarrado de pés e mãos. E ali haverá choro, porque nós tivemos a oportunidade, mas não aceitamos. E haverá ranger de dentes, porque existirá frio e desconforto da noite e das trevas. Porque quem não tem a roupa, quem não tem o manto nupcial, era o escravo. E o escravo, se não tem roupa, está inteiramente nu, com toda a sua miséria à vista. E no exterior, na noite, há o ranger ou o bater de dentes. Quantos de nós já não batemos castanholas quando está frio e o queixo treme? Porque está frio, há desconforto e não há nada que possa nos devolver esse conforto. Porque nós prescindimos dele. Eu não o quis. Mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem entrais, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E esta é uma expressão fantástica de Jesus. Hoje em dia ainda existem fariseus. Também existem alguns saduceus, quando colocam em causa algumas coisas. Uns são fariseus, outros são saduceus. E esta é a razão porque o cristianismo tem alguma dificuldade em progredir. Porque muitos dos líderes cristãos dificultam a compreensão e a aceitação do Evangelho por aqueles a quem deviam estar a ajudar e a instruir. Em vez de serem um processo facilitador, são uma dificuldade pelo cumprimento de regras que Deus não pediu que fosse cumprido. Existem os 10 mandamentos? Sim, existem os 10 mandamentos. Mas depois as pessoas criam toda uma panóplia. E é aqui que nós começamos a chegar à parte que importa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia, putrefação, mau cheiro. E é aqui que nós chegamos ao ponto alto desta mensagem. Estimados, quando eu, pelos meus feitos, me entender um templo do Espírito Santo, olha e fica atento, porque se sou eu que estou a controlar tudo, se Deus não está a viver na tua vida ou está a ser representado na tua vida, tu não passas de um sepulcro. E eu gosto muito desta expressão caiado, porque não existe uma pintura, na pedra não existe uma tinta que pegue, ou pelo menos não existia no tempo de Jesus,
E para quem gosta de viajar pelo Ribatejo e pelo Alentejo, temos aquelas casas caiadas que, como a cal no adobe não cola, todos os anos ou de 6 em 6 meses tem que estar a ser pintado para manter uma aparência. Quando eu faço este trabalho individual, mas internamente a miséria é a mesma. Assim também vós, exteriormente, parecereis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E esta é a chamada de atenção. Quando nós nos entendemos melhores do que os outros. Os outros até nos podem entender melhores do que eles. Mas se o Senhor, através do seu Espírito, não habitar no meu coração, se eu não tiver efetivamente aceito Jesus no meu coração, tudo é uma aparência exterior. Até pode estar branco durante um tempo, semelhante ao templo, mas é cal. Que basta que venha chuva, basta que venha vento, começa a descascar, começa a cair. E se alguém abre a porta, se alguém abre a boca, vem aquela miséria, aquele cheiro a podre, aquele... Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, sem Maria e até aos confins da terra. E aqui o aspecto espetacular é que Jesus está a dizer estas palavras ainda no futuro. Mas no futuro porquê? Porque ainda não estavam prontos os discípulos. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas as línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conseguia que falassem. Mas aqui o aspecto importante, estimados, é cumprindo-se o dia de Pentecostes. E estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Todos foram então cheios do Espírito Santo. E aqui é um aspecto fantástico, que muitas denominações colocam em causa, porque nem todos são dignos de receberem o Espírito Santo. Todos são dignos, desde que estejam devidamente preparados. Qual foi essa preparação? Depois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um lugar a fim de suplicar humildemente a Deus. E os 10 dias a esquadrinhar o coração e a examinarem-se a si mesmos, estava preparado o caminho do Espírito Santo para penetrar nos templos da alma, limpos e consagrados. Todos os corações foram cheios do Espírito, como se Deus desejasse mostrar a seu povo que lhes pertencia a prerrogativa de beneficiá-los com o melhor das bênçãos celestes. Houve necessidade de preparação. Houve necessidade de fazer limpeza. Muitas famílias em Portugal, latinos no Brasil, antes da Páscoa, vem uma tradição que ainda vem do antigo Israel, que é a limpeza dos bolores da casa para que nós possamos participar da Páscoa. É uma tradição. Existem limpezas a fundo em quase todas as casas de Portugal. E a razão é esta. Representa a limpeza que é necessária eu fazer no meu coração para que eu esteja disponível, para que o Senhor possa trabalhar na minha vida. Tira, dá espaço, então eu posso entrar. E o que é que eles estavam a fazer? Eles não estavam reunidos a relatar boatos de escândalos. Não estavam procurando todo o defeito que pudessem encontrar no caráter de um irmão. Sentiam a necessidade espiritual, clamavam ao Senhor pela santa unção, que os ajudasse a vencer as suas próprias fraquezas e os habilitasse para a obra de salvar outros. Oravam com intenso fervor para que o amor de Cristo fosse derramado em seus corações. Não havia cá bate-papo. Não havia aquilo que se chama o Espírito Santo de orelha, o boato, a converseta, o observar inútil das outras pessoas.
porque cada um deles estava preocupado se eu estava em condições e preparado para que o Senhor me usasse para reclamar outros às fileiras inimigas. Que eu estivesse em condições para levar esta mesma mensagem pela qual eu me tinha apaixonado, que eu estivesse em condições de levar também. E é por isso que agora, com esta afirmação, entendem mais facilmente aquilo que eu estava a dizer. Não é tão importante assim estar a verificar os defeitos dos outros. Porque quando eles virem, através do meu testemunho, um exemplo, não há necessidade de lhes dizerem que eles precisam de mudar. Eu não sei se acontece, provavelmente acontece também convosco. Mas em 26 anos que eu tive no hospital em Aveiro, tinha colegas que quando soltavam uma asneira pediam-me imediatamente desculpa. E eu pensei que era pelos anos que me conheciam, mas agora na escola onde eu estou em Viseu, já me aconteceu que uma colega mais velha do que eu, ao falar enervada, soltou uma asneira e de imediatamente pediu-me desculpa. E eu tive a ousadia de lhe perguntar porquê. E ela disse-me, porque do tempo em que tu estás na escola eu já reparei que as asneiras não fazem parte do teu vocabulário. Eu não tive que dizer como é que o vocabulário devia ser. Eu não tive que dizer, como cada um de vocês que aqui está, não tem que dizer como é que é a postura. Apenas tenham-na. Apenas sejam. E sejam não pelo próprio esforço, mas unicamente porque o Senhor trabalha convosco e vos permite que vocês sejam um exemplo. Não é pelo meu ganho individual, não é pela minha sabedoria individual, mas porque sistematicamente eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida. E então será feita a diferença. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E este é o propósito único que nós temos que ter em consideração. É que eu sou uma nova pessoa. E se eu sou uma nova pessoa, o que é passado não interessa. Aquilo que eu fiz de errado, o Senhor apagou. E se o Senhor apagou da minha vida, porquê é que eu estou a trazer esses erros à tona e a auto-atormentar-me com aquilo que o Senhor já perdoou? Esquece. Deixa lá atrás. És uma nova criatura. Então vive como uma nova criatura. Com o tal exemplo que eu disse do cordeirinho. Com a sua lã branca, pura, pode iniciar o seu percurso sem um registro anterior. Isso é nascer de novo. Alguns falam de modo pesaroso a respeito das restrições que a religião da Bíblia impõe àqueles que querem seguir os seus ensinos. Parecem pensar que a restrição é uma grande desvantagem, mas temos uma razão para agradecer a Deus, de todo o nosso coração, haver Ele erguido uma barreira de origem divina entre nós e o terreno inimigo. Há certas tendências do coração natural que muitos pensam ser necessário seguir para que possa ocorrer o melhor desenvolvimento individual. Mas Deus vê o que os homens consideram essencial, não seria a bênção para a humanidade que eles imaginam, pois o desenvolvimento desses próprios traços de caráter os inabilita para as mansões celestiais. Há uma razão. Nós podemos não compreender no aqui e agora. Mas o Senhor que nos concebeu, que nos criou e que conhece desde o início, quando Satanás se afastou e pecou, Ele sabe o que é o ideal para nós nos permanecermos em segurança. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E voltamos ao mesmo. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficiência dela,
destes afasta-te. Há pouco, quando a Laura fazia a oração acerca das ofertas, eu fiz uma reflexão que muitas das vezes nós pensamos. A Laura, na sua oração, como muitas outras pessoas, disse: abençoa também aqueles que não puderam ofertar. É solene aquilo que eu vou dizer. O Senhor não vai abençoar quem não está disposto a dar-lhe nada em troca. Quem é egoísta, quem é presunçoso, quem é irreconciliável, não será abençoado. E como é óbvio, vocês podem entender, eu não estou a falar da moedinha ou o que cada um colocou ali, ou quem visita hoje a igreja nem sequer se lembrou que o poderia fazer. Não é disso que eu estou a falar. Se tu não dispuseres o teu coração para que o Senhor trabalhe nele, escusas de lhe pedir bênçãos, porque não serás abençoado. Limpa a tua casa primeiro, dá espaço e traz as bênçãos. Não será por outra ordem, nem de outra maneira. E ainda que eu tenha o desejo, como o profeta Samuel, de pedir bênçãos ou perdão para o rei Saul, se o Senhor já fechou a porta, é escusado. Não vai acontecer. Tendo a aparência da piedade, mas negando a eficiência, destes afasta-te. Vai para longe. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso às vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu sei que já vai longo o tempo e que alguns de vocês podem estar cansados, mas por alguma razão eu entendi que esta mensagem não estava completa sem esta parte. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus não tinha necessidade absolutamente nenhuma de prescindir de todos os louvores e gratidão dos anjos no céu e vir nascer como um ser humano nesta terra, empoeirar aqui os seus pés e sofrer para morrer por mim e por ti. Mas Ele fê-lo porque nos ama, e ama, como a própria Bíblia diz, a todas as nação, tribo, língua e povo. E Ele predispôs-se a esse sacrifício por mim e por ti, a perdoar as ofensas que nós, como humanidade, já tínhamos cometido para com Deus. Agora, como diz a oração do Pai Nosso, ou como a parábola do grande devedor, também aqui é importante. Aprende comigo a ser humilde. No fundo, aprende a perdoar. Porque se tu quiseres ser perdoado, no muito dos pecados que já cometeste, tens que aprender a perdoar ao teu irmão no pouco que ele cometeu. E também aqui acontece por esta ordem. Enquanto tu não estiveres disponível para perdoar, não serás perdoado. Enquanto tu não entras num espaço porque está lá outra pessoa a quem tu detestas, então não estás em condições de um dia estar no céu. Com ou sem essa pessoa. Porque também a decisão dessa pessoa é indiferente. Enquanto tu guardares o teu rancor, tu não estás em condições nunca de ser um templo do Espírito Santo. Porque o teu coração está preenchido com sentimentos que o Senhor não pode e não vai usar. E Ele disse que não o fará. Então perdoa, se queres ser perdoado. E então vem à igreja e participa na Santa Ceia e participa das atividades. E então estarás em conformidade para que o Senhor tenha inscrito o teu nome no livro da vida no céu. As tuas más obras serão apagadas quando tu te arrependeres, mas também quando tu perdoares. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. E este é o desafio
maior que a humanidade tem. Já desde o tempo de Jesus, todos nós queremos ser grandes. Grande como o Cristiano Ronaldo em troféus ou com os carros que ele tem. Grandes como o Presidente ou o Primeiro-Ministro. Grandes como o Bill Gates na conta bancária. Grandes, grandes, grandes. Todos nós queremos ser maiores. Mas aquilo que Deus nos diz é que o processo de seleção natural que o mundo acredita não é aquele que Jesus recomenda. É que tu te entregues para resgatar o outro. É que tu sirvas o outro. É que tu consideres o outro mais importante que ti. Porque foi o mesmo que o próprio Jesus fez. Sendo o Rei dos Reis, veio aqui à Terra, serviu. Ainda a semana passada comemorámos o nascimento de Jesus. E sabem, grande parte da população gosta do menino Jesus porque o menino Jesus não nos obriga a fazer nada. É uma criança pequenina, deitada nas palhinhas, tal, não sei o quê, os animaizinhos ao lado. E muitas pessoas gostam de manter o menino Jesus como menino. Mas este menino cresceu com um propósito. E um propósito de dar o exemplo. E aí já incomoda um pouco. Porque o exemplo de Jesus foi de falar calma, mansa, tranquilamente, mas transmitir o amor do Pai. E esse exemplo é incómodo, porque quando ele existe, repreende-me como repreendeu a Paulo. E esse exemplo demonstra-me que eu tenho necessidade de mudar. E eu não quero, porque o ser humano é resistente à mudança. E eu não posso, a menos que eu aceite que ele transforme o meu coração. Paulo falando em Atenas, e eu agora prometo, estou quase a terminar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feitos por mãos. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Queres ser um templo do Espírito Santo? Não penses que és tu que vais construir. Porque Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Ok? Não é pelo teu esforço que tu vais ser considerado um templo do Espírito Santo. A única coisa que Deus te pede é que tira para fora e depois dá espaço para que o Senhor te transforme. Não penses que é porque fazes muitas coisas na igreja ou fora da igreja ou na sociedade que estás mais habilitado para ir para o céu. Porque nada isso te vai colocar à frente de um assassino ou de um ladrão. Se o teu coração não estiver convertido e entregue ao Senhor. Pecado é pecado. Pecado é afastamento de Deus. E não interessa que tu estejas afastado meio metro ou 40 quilómetros. Não estás. As virgens desprevenidas também foram bater à porta, mas estavam do lado errado da porta. Porque não estavam prontas quando o Senhor chamou. Pode o Espírito Santo conduzir-te? Um excelente e abençoado 2024 na companhia do nosso bom Deus. Um bom sábado. Thank you.